Bom dia, Deus abençoe a todos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso, que aceitação da parte de Deus tem o templo de Deus com o templo dos ídolos dos homens. Porque vós, ou seja, o vosso corpo material de carne, sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Porque não existe consenso, não existe aceitação da parte de Deus, do templo de Deus, com o templo dos ídolos humanos, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Porque Deus fez o nosso corpo material para ser morada, para ser habitado pelo Espírito Santo que foi enviado por Cristo Jesus. Assim, somos fiéis ao propósito da nossa criação por Deus quando somos o seu templo, e não quando vamos a um templo criado pelos homens de tijolos, com seus ídolos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Porque não sabeis que o vosso corpo de carne, o material, é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente, que vem de Deus, e que não sois de vós mesmos? Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Porque vós, o vosso corpo de carne material, sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Porque fostes comprados da prisão, do pecado que existe neste mundo material, por bom preço, pelo sangue imaculado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus e não a você, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Por que ordenou o apóstolo Paulo? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Porque Deus fez o nosso corpo material para ser morada da sua luz, da sua santidade, ser habitado pelo Espírito Santo que foi enviado por Cristo Jesus. Assim, somos fiéis ao propósito da nossa criação por Deus quando nós somos o seu templo. Se o nosso corpo foi criado por Deus para ser fiel à sua vontade, ser habitado pela sua luz, pelo seu Espírito Santo, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, que nele existe, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, como está escrito em Atos capítulo 17, versículo 24. Um templo que não foi criado por Deus, mas pelos homens, de tijolos, não é habitado pela luz, pelo Espírito Santo de Deus, mas pelas trevas, pelo diabo, que usa os ídolos humanos para profanar e cometer abominação contra os mandamentos de Deus. Deuteronômio capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem em semelhança alguma do que existe em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, e que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, adorando imagens, ídolos dos homens, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Jesus te ama. Deus é Espírito e Santo. E importa, tem valor para a pessoa de Deus, que os que o adoram, o adorem com o Espírito Santo habitando em si, em verdade, da mesma maneira que a verdade, que o Filho, Cristo Jesus, o adorou, como está escrito em João capítulo 4, versículo 24. Amém? Dani e Miguel.